Foi? E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o professor Caio, orientador educacional do Polo Uninter de Astorga, no Paraná. Uma cidadezinha muito simpática que eu convido a todos para que quiserem vir aqui tomar um café comigo. Fiquem à vontade, tá bom? O vídeo de hoje é sobre o estudo de caso do módulo A, fase 1 do ano de 2021 para os alunos dos cursos de segunda licenciatura, tá ok? Todos vocês que estão começando agora na Uninter ou que já são alunos, estavam de férias e vão ter o próximo estudo de caso, se tiver dúvida com relação à realização do trabalho, vem comigo que eu vou explicar para vocês. A gente vai fazer a leitura desse manual e vamos fazendo alguns apontamentos, como a gente já faz no canal, para facilitar a vida de vocês. Eu não vou estar aqui fazendo o trabalho para vocês. Eu vou estar tentando sanar algumas dúvidas e mostrar para vocês como é possível realizar o estudo de caso, tá ok? Então vamos lá. Aqui nós temos a capa do estudo de caso, ok? Cursos de segunda licenciatura e formação pedagógica, Escola Superior de Educação, o que é o estudo de caso, para quem é o primeiro estudo que está fazendo, recomendo a leitura, tá? Recomendo também a leitura de quais são os objetivos. Quando acontece o estudo de caso, para vocês das segundas licenciaturas, não há portfólio, ok? Vocês fazem estudo de caso nos módulos A, B e C, fase 1 e 2, o ano todo. O curso de segunda licenciatura tem 1 ano, formação pedagógica 15 meses, vocês vão estar aí fazendo aproximadamente de 6 a 8 estudos de caso durante o curso de vocês, tá joia? É um trabalho que corresponde a 40% da nota de vocês, então os outros 60% são de provas e atividade pedagógica. É uma atividade extremamente importante para a realização do teu curso. Ele inicia na segunda semana de aula e finaliza junto com as provas, junto com a última semana de provas. É um trabalho interdisciplinar. Eu vejo alguns alunos que fazem críticas a respeito do estudo de caso, mas veja, e isso é importante de se ter o entendimento, né? O estudo de caso, ele é um trabalho interdisciplinar e ele visa fazer com que você não se feche apenas no mundo da sua disciplina. Hoje em dia, aquele conhecimento metódico, específico, ele já não é mais tão difundido. Nós temos uma necessidade de fazer uma leitura integral do nosso meio, da nossa sociedade. Então, existe a necessidade de se pensar os problemas de forma articulada, não apenas de forma específica. É muito importante, sabe, gente? Os estudos, eu vejo alguns alunos, por exemplo, que você de repente vai estar fazendo aí filosofia. Eu não vi o tema ainda, tá? Estou fazendo junto com vocês. Mas às vezes o tema não bate. Você fala, puxa, eu faço filosofia, isso aqui não tem nada a ver. Vai por mim que tem, tá? O pensamento aqui é mais voltado para a vida prática e profissional, seu. Esse ano tem uma novidade, a resposta ela é de 3 a 5 mil caracteres, aumentou o tamanho do texto que vocês podem produzir e não precisa apresentar, é só postar. Então vamos lá. O tema: multiculturalismo, relações étnico-raciais, multiculturalismo e a sua diversidade cultural brasileira. Então o tema é multiculturalismo. Geografia trabalha, história trabalha, matemática trabalha. Matemática, professor? Como assim? Você na sua sala de aula vai se deparar com diferentes grupos étnicos, raciais, culturais, e você precisa lidar com esses grupos. Não adianta nada você falar para um aluno que se você tem 2 canetas e tira uma, sobra uma, se ele não sabe nem o que é caneta. E a caneta é um objeto cultural, material, de extrema importância em algumas sociedades. Talvez em outras eles nunca tenham visto uma caneta. A gente tem que pensar todos os contextos possíveis, certo? Eu vou ler com vocês, tá? Talvez essa parte aqui fique um pouco maçante, mas eu vou ler. Se você não quiser, se você entende, se você tem facilidade com leitura e interpretação, vai pulando o vídeo aí, tá bom? Multiculturalismo. Vamos lá, peraí. Eu tenho que falar alto porque eu não tenho equipamento aqui, eu tenho só o notebook. Não tenho câmera, microfone, nada. Então eu falo alto para o microfone aqui do notebook pegar e ficar bem claro, tá? Eu geralmente não falo com esse tom de voz, é só para gravar.
Multiculturalismo é um termo com diferentes significados. Vai lendo comigo aí e grifando. É um dos mais usados e é a definição da sociedade composta em diferentes culturas. Em sentido crítico, é visto como o conjunto das manifestações culturais e as relações de poder entre elas. Assim, segundo Stuart Hall, multicultural é um termo qualitativo que descreve as características sociais e os problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida em comum, ao mesmo tempo em que retém algo de sua identidade original. Então, acho que está bem claro aqui, né? O multiculturalismo ele é uma necessidade nos dias de hoje, interpretando esse parágrafo. Porque a nossa sociedade ela é uma sociedade global, ela não é mais composta de tribos interdependentes, não. Tribos dependentes. Hoje está tudo relacionado, tudo depende uma coisa da outra. Existe a internet. Não é tão simples assim pensar a sociedade, certo? E as vontades individuais e coletivas de diferentes grupos sociais. Podemos destacar o Brasil como característica experimental de um fluxo migratório desde os primórdios de sua colonização. Fato este dado pela ocupação ocorrida pelos povos africanos e indígenas que já habitavam essa terra até a chegada dos holandeses, alemães, italianos, japoneses, poloneses, ucranianos, entre outros grupos culturais. História do Brasil. Você já sabe que houve uma tomada do território brasileiro com a vinda dos portugueses até aqui, tomada porque já haviam grupos étnicos e culturais vivendo nesse país, então o português chega, ocupa esse espaço, impõe a sua cultura. Um tempo depois, esses mesmos portugueses trazem povos africanos para cá. Esses povos africanos são escravizados, criam uma cultura diferente, adaptam as suas culturas. Algum tempo depois, vem mais diferentes culturas para cá, com a vinda dos europeus para a colonização desse território. E aí você tem uma salada de fruta gigante. Então o país é um país plural, é um país multicultural. Sendo assim, reconhecer a multiculturalidade de uma sociedade nos leva a uma diversidade cultural e, consequentemente, a sala de aula como parte desse contexto educativo. Porém, é sabido que a escola ainda encontra dificuldades para incorporar suas práticas educativas com a diversidade cultural dos estudantes. Fato completo, tá? Uma sala de 30 alunos, eles não são iguais em nenhuma dimensão. Todo indivíduo é um, diferente do outro. Isso é fato. Nós, professores, eu falo isso porque eu sou um professor também, muitas vezes nós temos essa dificuldade de olhar para os nossos alunos e pensar que cada um deles é diferente um do outro, seja informação histórica, informação física, cultural, espiritual, a criação familiar, é tudo é tudo diferente. Não podemos colocá-los todos dentro de um saco e achar que todos são iguais. Não são. Tá? Eles são diferentes entre si e muito diferentes. Acontece que no momento da nossa aula, do nosso trabalho, a gente imagina, a gente pensa que eles podem ser iguais, mas não são, tá? É no ambiente educacional que se deve desenvolver uma interação entre as diversas culturas, a fim de promover um ambiente social, cooperativo, em que as ideias sejam compartilhadas e vivenciadas pela cultura a que pertence cada indivíduo. Dessa forma, batendo aqui, nós não devemos impor uma cultura hegemônica para um grupo. Não existe uma cultura certa ou errada. Existem culturas que têm características e essas características elas devem ser respeitadas dentro do limite da legalidade. É óbvio que nós não iríamos aqui, por exemplo, vangloriar uma cultura antropofágica. Isso hoje em dia não é mais aceitável na nossa sociedade. Imagina você comer outro ser humano. No passado existia. Hoje já não cabe mais. Sabemos que não é o ideal, mas é um tipo de manifestação, certo? Que cabe interpretação. Não quero aqui entrar nesse mérito, só quero interpretar com vocês o texto. A cultura faz parte da nossa história de vida, portanto, cada pessoa é responsável por propagar e manifestar essa diversidade cultural consciente ou inconsciente. Nesse sentido,
Considere a seguinte situação. Uma escola que oferece um ensino desde a educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental, então ela oferece lá primário, berçário, primeiro, segundo, terceiro aninho, ela oferece o primeiro ao quinto ano, tá? Que são os anos iniciais do fundamental. Tem encontrado várias dificuldades para relacionar o currículo com a diversidade cultural vivenciada por seus estudantes. Os conteúdos que são desenvolvidos pela instituição não fazem relação com a multiculturalidade dos educantes. Os aspectos culturais que eles conhecem são apresentados de forma folclórica, são apresentados apenas folcloricamente, evidenciando um total distanciamento da realidade desses alunos. O problema aqui basicamente é o seguinte: eu tenho um grupo X de alunos, eu tenho um grupo X cultural, e o que eu estou ensinando para esse grupo não está batendo. Não está dando um match, não vai. Como que a gente pode integrar isso? Esse é o problema. Acabou aqui o fato, então para você responder as perguntas que virão a seguir, é importante que você leia esse texto. Como que você faz isso? Apertando a tecla Ctrl do teu notebook e clicando aqui com o botão esquerdo do seu mouse ou do seu mousepad, vai abrir um texto que, travou o texto. Depois eu vou fazer uma cobrancinha ali para ver se eles... Uma cobrança não, mas um aviso, né, de que o link está quebrado. Mas copia o título, clica aqui e vai abrir a página, tá vendo? Olha lá, já abriu. Tá? Sem problema. Alunos participam de projetos que promovem a valorização da diversidade cultural. Leia o texto, depois você vai ler esse texto, depois você vai ler esse texto, depois você vai ler esse texto. Por que eu vou ler tudo isso, professor? Porque você precisa dessa base teórica, dessa base conceitual, para responder às questões orientadoras que vêm a seguir. Ah, professor, mas eu sei responder de cabeça. Responda, mas a prática pedagógica pensada para essa atividade não foi feita para você responder isso daqui em 10 minutos. Existe uma sequência didática, metodológica para que você construa conhecimento, tá? De repente você está vindo aí da formação pedagógica, você é formado em administração e está fazendo filosofia, você nunca pisou na escola para dar uma aula ou para fazer um estágio. É um momento legal e importante para você entender mais ou menos como que você pode responder às diversas questões que surgem. Lê os textos, lê o fato, está com tudo na ponta da língua, anotou bastante coisa. Vamos para as questões orientadoras. Essas questões, pessoal, vocês não vão responder no Word, no papel, no caderno. Até podem, mas não valem nota nesse sentido. Vocês vão responder essas questões no AVA de vocês, no link Trabalhos, tá bom? Tem lá uma carriolinha. Acesse uma das disciplinas que você está fazendo no módulo A, fase 1, ano 2021. Clica na disciplina, clica na carriola, Trabalhos, vai lá em Entregar e você vai digitar a sua resposta lá naquele quadradinho, tá bom? Considerando o contexto mencionado acima, elabore um texto de 3 a 5 mil caracteres. Caracteres contam espaços em cada uma das letrinhas, tá? Contemplando o seguinte aspecto. Então nós temos aqui 1, 2, 3 perguntas. Minha sugestão, estão pedindo um texto. Você não vai colocar o número 1 e responder, número 2 responder. É um texto corrido. Para você organizar essa produção de texto sua, cada parágrafo vai responder uma pergunta. Então, o primeiro parágrafo responde a primeira, o segundo responde a segunda, o terceiro responde a terceira pergunta. Você vai estruturar um texto em 3 parágrafos, com começo, meio e fim, em três partes, tá? Primeira pergunta. Ainda que se preze pela acolhida e pelo estímulo à diversidade cultural, há também uma forma de contenção com a criação de estratégias para manter as diferentes culturas. Pesquise em outros países, pesquise em outros países 2 projetos que utilizam estratégias para manter a diversidade cultural no ambiente educacional. Leia com atenção e observe se estes projetos apresentam estratégias com aspectos voltados para a cultura, religião e ou grupos. Isso aqui não é a pergunta, tá? A pergunta vem logo embaixo. Isso aqui é o que você tem que fazer. A pergunta está aqui, ó. Destaque e registre com as suas palavras o nome dos países, o nome dos projetos,
um ou dois de seus objetivos e as abordagens principais que foram desenvolvidas para o público destinado. Então você vai pesquisar, provavelmente aqui nesses textos, vocês já encontrem alguma coisa, tá? Ou algumas indicações. Explore, tá? Esse trabalho é exploratório, eu não vou te dar aqui de mão beijada. Destaque e registre com suas palavras o nome dos países. Então, exemplo, você vai fazer uma introdução para o seu texto, óbvio, né? O multiculturalismo é presente hoje na nossa sociedade. Podemos destacar 2 países muito importantes, Alemanha e França, Estados Unidos e México, que têm seus projetos, o nome dos projetos, os objetivos, tal, e aí você vai elencar isso daí. Teu primeiro parágrafo é esse. Teu segundo parágrafo vai responder: no Brasil, podemos citar o engajamento das práticas educacionais referentes ao multiculturalismo, a partir dos PCNs, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e eventos como a Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990, realizada em Jomtien, na Tailândia. Para conhecer como estão sendo tratadas as questões multiculturais, pesquise um projeto que... Aqui, a pergunta. Pesquise um projeto que foi desenvolvido no seu estado para a sociedade em geral. Vai lá no site da Secretaria de Educação do seu estado, veja se existem projetos de multiculturalismo, multicultural e tal. Identifique 2 semelhanças entre os projetos dos países que você pesquisou na primeira pergunta com as que existem no seu estado. Destaque como o multiculturalismo é amplamente difundido e incentivado em diferentes lugares. Você vai ter que fazer uma relação, então, entre a primeira pergunta, os 2 países que você pesquisou, com algum projeto no seu estado e apresentar isso como que há essa relação. Nossa, professor, mas é complicado, hein? Não é fácil, né? Você está na academia. Para quem acha que o ensino à distância é fácil, está muito enganado, né? Tem que botar a mão na massa aí, tá? Dá para fazer, tá, gente? Dá para fazer. Eu falei lá no início do vídeo que eu não sabia qual era o projeto, mas ele é igual ao do pessoal de educação. E eu já fiz ele. E é possível encontrar e fazer, tá? Eu faço porque eu gosto de fazer para poder depois explicar e ensinar. Para vocês eu não fiz antes, porque já são formados, já são acadêmicos, né? Já passaram pela vida da universidade. Pensando na sua região, a terceira pergunta, o seu terceiro parágrafo. No lugar onde você vive, caso fosse trabalhar com um projeto multiculturalista numa instituição escolar, o que você precisaria levar em conta? Bom, eu precisaria levar em conta que aqui na minha região eu tenho uma área rural que é muito forte, então esses alunos da área rural muitas vezes não têm acesso aos mesmos meios e aos mesmos bens culturais que os alunos da cidade não têm, e vice-versa. Muitas vezes o aluno da cidade nunca viu um pé de alface. É comum, não pensem que o exemplo é esdrúxulo, porque não é. Tá? Existem pessoas, por exemplo, grandes capitais. A pessoa que mora em uma comunidade talvez nunca entrou dentro de um shopping. E talvez a pessoa que vive que já foi num shopping nunca subiu o morro para conhecer a realidade de uma comunidade. Mas podem conviver num mesmo espaço. Isso acontece, tá, gente? Isso acontece. Apresente no mínimo 3 aspectos necessários para desenvolver essa proposta. Então você vai pensar uma proposta, levar em conta elementos e desenvolver aí 3 aspectos necessários para a sua proposta vingar, ok? Pessoal, que está aí na segunda licenciatura, que está aí na formação pedagógica. O trabalho de vocês é esse, não é um trabalho difícil, mas como o nome já diz, requer trabalho. Tem que fazer, tem que pesquisar, tem que ir atrás para poder construir o teu conhecimento, certo? Gente, é isso, 20 minutos de vídeo é o suficiente para vocês se darem muito bem no trabalho de vocês. Eu desejo um excelente ano letivo para todos. E eu espero que vocês gostem do conteúdo, cliquem aí no like, fortalece a nossa comunidade, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal, valeu? Gente, um beijo, um abraço, bom ano letivo para todo mundo, até o próximo, tchau, tchau.